Olá, eu sou o professor Dr. Tiago Zenker Girelli, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e esta é a videoaula de número 8 do módulo de Sistemas de Drenagem na Fonte da disciplina Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários e Gás 2. Na nossa última videoaula, nós falamos sobre os principais parâmetros e requisitos de desempenho de um projeto de um sistema de drenagem na fonte. Já na aula de hoje, vamos fazer um exemplo de aplicação de cada um daqueles sistemas, à exceção, como eu disse anteriormente, do telhado verde. Vamos lá? Bom, está aqui os dados do nosso exercício de aplicação. Vamos imaginar que a gente tem uma área de contribuição de 450 metros quadrados, que pode ser só cobertura ou envolver cobertura da edificação e mais um piso externo. Vamos imaginar uma intensidade de chuva aí de 141,1 milímetros, tendo como um período de retorno 5 anos, que é o que usualmente a gente usa para coberturas, por exemplo, e um tempo de duração dessa chuva de 10 minutos, com essa intensidade. Vamos considerar também que o nosso solo tenha uma taxa de infiltração de 7,3 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por metro quadrado por segundo, e que o coeficiente de escoamento superficial direto da cobertura e dos pátios, onde a gente está drenando água para o nosso sistema, é 1. Ou seja, toda a água que cai aqui nesses 450 metros quadrados vai ser captada pelo nosso sistema de drenagem. Bom, para o pavimento permeável, vamos considerar que o material de preenchimento tenha 45% de porosidade, então de todo o volume daquele reservatório de brita, 55% é ocupado por brita, 45% são vazios que podem ser ocupados pela água, e as dimensões em planta da minha área, onde eu quero ter o pavimento permeável, são de 12 metros por 5 metros. Para a trincheira de infiltração, vamos considerar aí uma porosidade um pouco menor, então apenas 30% de vazios, só para diferenciar, tá certo? Mas, evidentemente, a gente vai ter que avaliar isso em função do diâmetro da brita que a gente vai usar e de quão uniforme ela é. E as dimensões da seção transversal da minha trincheira, 0,8 metros de base e 0,8 metros de altura. Aqui, a minha incógnita é o comprimento da trincheira. Aqui, a minha incógnita é a altura do meu pavimento permeável. Para o poço de infiltração, vamos considerar tubo de concreto de 1,5 m de diâmetro. Isso dá uma área de 1,77 metros quadrados em planta. E um fundo com brita, com 30% de porosidade e uma altura de 50 centímetros para fazer aquele filtro inicial que a gente comentou. E, por fim, para o reservatório de detenção, vamos considerar o diâmetro de saída DN40, que tem um diâmetro interno de 37,6 milímetros e uma área interna de 1,11 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, com isso, a gente tem os dados que a gente precisa para poder projetar. Obviamente, a gente vai considerar aqui que o solo não é colapsável e vamos considerar aqui também que o nosso lençol freático não está a uma profundidade muito rasa, pois caso estivesse, seria bom ter esse dado aqui para a gente repensar as cotas, né, de base desses elementos aqui para não ter menos de 1,5 m em relação à cota do lençol freático. Mas considerando que não vamos ter problemas com isso, vamos lá. Bom, primeiro aqui pensando na vazão de projeto. Essa vai ser igual para todos os elementos, porque é o que o nosso telhado, a nossa cobertura, enfim, aquela área de 450 metros quadrados, vai drenar de água para o nosso sistema. Esse cálculo é exatamente o que a gente fez nos sistemas de água pluvial, então é o coeficiente de escoamento superficial direto, que a gente vai adotar 1, vezes a intensidade pluviométrica, vezes a área de contribuição, dividido por 60 para sair em litros por minuto. Então, a gente tem aqui 141,1 milímetros, né? 1 de coeficiente de permeabilidade e 450 metros quadrados de área. Vamos ter, portanto, uma vazão aqui de 1.058, aproximadamente 1.058 litros por minuto, ou 63,5 metros cúbicos por hora. Muito bem, qual seria o nosso volume a ser reservado de água nos nossos sistemas? Vai ser a vazão vezes o tempo de duração da chuva, que no caso a gente está adotando 10 minutos. Então, considerando essa vazão vezes 10 minutos, a gente vai ter mais ou menos 10.600 litros para reservar de água. Muito bem.
Vamos pensar primeiro aqui no pavimento permeável. A gente disse que ia ser um material com 45% de porosidade e as dimensões 12 por 5 metros em planta. Isso dá 60 metros quadrados de área em planta para o nosso pavimento permeável. E o volume do reservatório ele pode ser calculado dessa forma: a área em planta vezes a altura do meu reservatório de brita vezes a porosidade do meu reservatório de brita, já que dessa altura só 45% vai ser ocupado pela água. Então, a gente tem aqui que a altura do reservatório vai ser o volume dividido por esse produto, que é a área em planta vezes a porosidade. Então, vai dar aqui praticamente 0,40 metros, ou 40 centímetros de altura. Então, em outras palavras, eu teria que executar aqui um pavimento com um reservatório de brita de 40 centímetros de altura útil. Ele vai ficar um pouco mais alto se eu quiser fazer o extravasor, que seria muito bom, então eu preciso aí talvez de mais uns 5 centímetros para construir o extravasor, então a geratriz inferior do extravasor ficaria a 40 centímetros do fundo do reservatório de brita, e eu uso aí tubulações de diâmetro, eventualmente aí de 40 milímetros, né, para com 5 centímetros a mais aqui conseguir, então, construir esse reservatório de brita com a altura, inclusive, do extravasor. E aí, acima disso, a manta de bidim, o material granular, dependendo do caso que a gente for assentar, ou o bloco intertravado e o elemento drenante que eu vou colocar no meio. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu teria um projeto já praticamente pronto. Eu sei a área, sei a altura útil, e eu só preciso adicionar aí os outros elementos para construir a altura total desse pavimento permeável. Falta avaliar se ele é eficiente, e a gente considerou na nossa última videoaula que para ele ser eficiente, ele teria que ser capaz de drenar essa água em menos de 6 horas. Então, como é que a gente avalia isso? Nesse caso, como a altura é muito pequena, eu vou desprezar a percolação de água pelas laterais do nosso elemento. Eu vou considerar que só drena pelo fundo. É uma simplificação, mas se passar em menos de 6 horas drenando só pelo fundo, obviamente a contribuição da drenagem lateral, nesses 40 centímetros de altura, vai só melhorar o meu tempo de esvaziamento. Então, considerando isso, eu tenho só os 60 metros quadrados de área de fundo, essa é a minha taxa de percolação do terreno, que é por metro quadrado, faço uma regra de 3, já que eu tenho 60 metros quadrados de área em planta, e vou obter uma vazão de 4,38 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, infiltrando nesses 60 metros quadrados. E o tempo sai da divisão entre o volume que eu estou armazenando e a vazão que o solo consegue absorver de água. Essa razão vai dar 2.415 segundos, que transformado aqui em minutos, daria 40 minutos de tempo de esvaziamento, muito menor que as 6 horas. Esse solo é relativamente bem permeável e essa área também é bastante grande, essa área em planta, de forma que eu não teria quaisquer problemas em drenar uma chuva desse porte com esse pavimento permeável. Tudo bem, pessoal? Vamos passar para o próximo, então. Bom, a vazão não muda, né? E o volume também não. Agora a gente vai fazer, então, a análise pensando na trincheira de infiltração. Bom, aqui a gente considerou um material de preenchimento que tem menos vazios e essa área, então, da seção transversal da trincheira. Como é que a gente vai fazer, então, para calcular o volume? O volume vai ser, de novo, a área da seção transversal vezes o comprimento da trincheira vezes a porosidade, que é o que, de fato, é ocupado por água. Se eu fizer esse cálculo, o meu comprimento L vai dar 55,10 metros de comprimento de trincheira. Tá? Vamos supor que o meu terreno nem tivesse 50 metros de comprimento. Como é que eu faço essa trincheira com 55,10? Não faço. Opções. Ou eu pego uma brita que me dê uma porosidade maior, por exemplo, 45%, e refaço esse cálculo, que aí vai diminuir esse comprimento necessário, isso é uma opção. Ou eu divido em 2 valas ou 2 trincheiras, desde que eu consiga deixar pelo menos 6 metros de distância entre as faces dessas trincheiras. Então, se eu conseguir afastar elas 6 metros uma da outra, eu conseguiria fazer 2, e aí, por exemplo, eu faria 2 aqui com cerca de, digamos, 28 metros, né, cada uma,
e resolveria o problema com 2 trincheiras ao invés de uma só. De novo, desde que eu conseguisse afastar elas pelo menos 6 metros uma da outra. Muito bem. Já sabemos se é isso mesmo que nós vamos projetar? Não, porque a gente ainda não sabe se esse sistema é capaz de drenar esse volume em menos de 6 horas. Então, vamos lá calcular o tempo que leva para esse sistema drenar o volume que a chuva vai demandar dele. Então, de novo, vamos considerar a drenagem só pelo fundo, para simplificar, mas a gente poderia aqui sim, se necessário, colocar a taxa da lateral também para ajudar, caso o nosso tempo ficasse acima de 6 horas. Então, considerando apenas o fundo, simplificando, a gente tem uma área de fundo que é o comprimento da vala vezes a largura da base, que é 0,8, isso dá 44,08 metros quadrados. Fazendo a mesma regra de 3, só que para essa área de 44,08 metros quadrados, eu vou ter uma vazão de 3,22 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Fazendo o cálculo aqui do volume total dividido por essa vazão, eu tenho aí, já transformando em minutos, 55 minutos é o tempo que leva para essa trincheira esvaziar. Bem menor do que 6 horas, o que quer dizer que está bastante tranquilo. Então, uma trincheira com essas características seria suficiente para resolver o meu problema. Só mais uma coisa que eu esqueci de comentar, tem uma última coisa que a gente pode fazer em relação à trincheira, se esse comprimento for muito grande, que seria aumentar a base dela, por exemplo, para 1 metro. Né? Porque se eu aumento a base, aumenta a área, se eu aumento a área, diminui o comprimento. Posso aumentar a altura dela também, caso o meu lençol freático esteja mais profundo, e também posso resolver o problema do comprimento por aí. Então eu tenho vários graus de liberdade, dividir em 2, mexer na porosidade e mexer na base e na altura, caso esse comprimento se mostre proibitivo, ou seja, maior que o comprimento disponível no lote para a implantação da trincheira. Legal, pessoal, vamos para o próximo. O poço de infiltração. De novo, o volume são os mesmos 10.600 litros. No caso do poço, a gente considerou 1,5 metros de diâmetro, que dá uma área de 1,77 metros quadrados, e uma camada de brita com uma altura de 50 centímetros no fundo para fazer a filtragem inicial. O cálculo aqui é o mesmo para a brita, e aqui sim a gente vai considerar o volume que a brita também está reservando, a gente não pode desprezar esse volume, e ele vai ser a área, de novo, vezes a altura da camada de brita, vezes a porosidade da brita, o que vai dar 0,265 metros cúbicos. É um volume pequeno que a brita consegue reter, mas a gente consegue descontar esse volume do volume total para verificar quanto de volume precisa, então, ser armazenado dentro do poço, propriamente dito, entre os anéis de concreto na parte vazia do poço, digamos assim, que não tem a brita. E aí a gente segue o cálculo. O cálculo do volume do poço vai ser a área de base vezes a altura útil do nosso poço. E aí eu tenho que a altura útil, então, vai ser o volume que ele precisa reservar, que já vem daqui, né? Eu já descontei o que a brita já está reservando, dividido pela área em planta, o que daria 5,83 metros de altura. Né? Então, portanto, 6 metros de altura desse poço de infiltração. Vou construir o poço com 6 metros? Provavelmente não, exceto se o meu lençol freático tiver aí bastante profundo, porque esse poço aí já é bem provável que eu vou ter a água percolando, minando a água do lençol freático no fundo dele. Então, eventualmente, eu vou dividir em mais de um poço para que eu não atinja menos de 1,5 metro de profundidade em relação ao meu lençol freático. Vamos lembrar que é 6 metros de poço vazio, eu ainda tenho meio metro de brita. Então, vejam, eu tenho aqui uma profundidade bastante relevante. Bom, vamos pensar agora na infiltração. A infiltração ela vai acontecer no caso do poço pela base, mas também pela geratriz do poço ao longo da sua altura. Aqui não dá para eu desprezar a contribuição lateral, porque ele é muito mais alto do que largo na base. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que a área da base é πr ao quadrado, 1,77 metros quadrados, e a área na lateral vai ser a geratriz, 2πr, vezes a altura útil, dividido por 2. Bom, por que dividido por 2?
Porque na prática, conforme esse reservatório for esvaziando, essa área vai diminuindo. Então ela começa com a área total, ajudando a drenar, porque o poço está cheio, e termina sem área lateral drenando, porque o poço está vazio. Então, como eu estou fazendo um cálculo médio, né, eu quero saber quanto tempo ele leva para esvaziar completamente, basta, já que a minha área de base é constante, basta que eu divida por 2 aqui essa área da geratriz do poço como um todo, para eu considerar o esvaziamento dele ao longo do tempo e a diminuição da contribuição da lateral por conta de não ter mais água ocupando o poço inteiro. Então está aqui. Isso daria 13,74 metros quadrados, veja que é bem maior que essa área, de área drenante na lateral do poço em média. Área total, a soma das duas, 15,51 metros quadrados. Legal, vamos lá. Agora vamos verificar aqui o tempo de descarga deste poço. Novamente, a nossa taxa para 1 metro quadrado e a regra de 3 em relação à nossa área drenante, que é 15,51, vai dar essa vazão aqui, 1,3 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, e o tempo, dividindo-se o volume total pela minha vazão, eu teria aí, já transformando, 2 horas e 36 minutos de tempo necessário para o esvaziamento desse poço. Então vejam, se o meu lençol freático for muito profundo, um poço com 6 metros de profundidade, mais uma camada de brita de meio metro, e isso tudo tem que estar ainda 1,5 metro no mínimo acima do lençol freático. Não tenho isso. O que você vai fazer? Divide em 2 poços, afasta eles 6 metros entre si, e aí vão dar 2 poços de 3 metros, e aí eu vou ter camada de brita de 50 centímetros em cada um. Então eu teria que refazer o cálculo, porque daí nesse caso específico eu tenho o dobro de volume armazenado na brita, porque eu vou ter brita no fundo dos 2 poços, e aí eu refaço o cálculo de altura útil para ver exatamente quanto eu vou ter de necessidade de altura útil. Provavelmente os 6 metros vão virar menos de 3 para cada poço, porque eu estou somando mais meio metro de brita armazenando água no segundo poço. E aí refaço os cálculos e vou ter mais ou menos o mesmo resultado aqui, tá certo? Só que dividido em 2 poços afastados mais de 6 metros, para que eu dificulte aí a questão de atingir o lençol freático. Ainda não deu, é mais raso. Bom, ou você troca a solução, ou você divide em 3, 4 poços, e aí vai ficando cada vez mais raso cada um dos poços, mas eu preciso ter um distanciamento mínimo entre eles de 6 metros, então vai ficar uma rede de poços ali, distantes 6 metros entre si, o que nem sempre é viável nas edificações. Mas deu para dar uma ideia aí de como seria o cálculo então, de um poço de infiltração. Muito bem. O último sistema é o reservatório de detenção. Vamos considerar aqui que não vamos reter a água, só deter por um tempo, então não tem infiltração, a única coisa é que a gente vai construir um sistema capaz de armazenar a partir da água e devolver aos poucos. Bom, o diâmetro de saída foi definido como 40 milímetros, que tem esse diâmetro interno. A gente tem a mesma vazão e o mesmo volume a ser armazenado. E aí, bom, como é que eu vou achar esse volume? Eu tenho que considerar que o tempo inteiro eu tenho água saindo. Então eu não posso ignorar a existência da saída e dizer que o meu volume do reservatório é 10.600 litros. Isso seria um exagero. Por quê? Porque eu tenho água saindo por esse tubinho o tempo inteiro, então esse volume total não vai ficar realmente armazenado completamente no meu reservatório depois da chuva, porque enquanto durou a chuva, parte dessa água foi despejada por esse tubo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui a equação de Bocal, né? Pelo teorema de Torricelli. O coeficiente de descarga a gente pode adotar da literatura, que eu estou adotando 0,82. A área do nosso bocal, que é essa área do tubo de 40 milímetros quadrados, vezes raiz de 2GH. Esse H, a gente vai considerar aqui como a gente está pensando num tempo médio e a gente está pensando num reservatório cuja área em planta é constante, a gente vai pensar aqui num reservatório com uma altura fixa, por exemplo, 2,5 metros, num primeiro momento, e esse H vai ser metade dessa altura. Por quê? Porque a vazão no meu bocal depende da carga no reservatório, ela não é constante, ela varia com a carga. Mas se o reservatório vai de vazio a cheio, então, na média,
a altura de água que vai ter sobre o meu bocal, dentro desse período entre vazio e cheio, vai ser metade da altura. Parece uma simplificação muito grande, mas eu posso mostrar para vocês num arquivo em Excel que dá exatamente no mesmo de fazer o cálculo, considerando exatamente a carga em cada instante. Bom, se vocês acreditarem em mim, a gente usa metade da altura aqui, então a gente já definiu que esse reservatório vai ter 2,5 metros de altura, o pré-definiu para esse cálculo, e eu tenho então uma vazão média de saída pelo meu bocal, de 40 milímetros, de 4,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Legal. Então, qual vai ser o volume real que eu vou ter que armazenar no reservatório de detenção? Vai ser a minha vazão de entrada menos a minha vazão média de saída vezes o tempo de duração da chuva. A vazão de entrada a gente já tinha calculado lá da cobertura, desde o primeiro elemento. A vazão de saída a gente calculou agora há pouco, vezes o tempo em segundos da chuva, então 10 minutos são 600 segundos. Isso vai me dar um volume de detenção de 7,83 metros cúbicos. Perceberam? Se eu tivesse desprezado a vazão que sai pelo tubinho de 40, eu teria que reservar 10,6 metros cúbicos. Mas como tenho essa saída, meu reservatório pode diminuir para 7,9, mais ou menos, metros cúbicos. Então, isso é bastante relevante, de forma que a gente não deixa de fazer esse cálculo aqui, no caso do reservatório de detenção. Bom, determinação da área de base, considerando essa altura limite de 2,5. Por que eu fiz uma altura limite de 2,5? Porque se eu colocar isso no subsolo, por exemplo, do prédio, ele tem um pé direito lá de 3 metros e pouco, eu tenho ali a viga, tem alguma estrutura ali que atrapalha, então se eu limitar esse reservatório em 2,5 metros de altura, ele cabe no meu subsolo, eu consigo colocar um extravasor ali no nível mais alto para chegar na sarjeta, eventualmente, ou então eu coloco esse sistema no térreo, mas limito a altura dele para conseguir sair na sarjeta. Então, é sempre interessante a gente trabalhar com alturas, olhando para o nosso projeto, para as cotas, para conseguir sair na sarjeta. Então, se 2,5 metros for muito alto, eu não posso construir no térreo, eu tenho que construir no subsolo, a rua desce para uma direção, então eu tenho até alguma cota para sair para a rua, mas eu não posso colocar ele tão alto assim, eu diminuo a altura útil dele, aumento a área de base, para poder tentar chegar na sarjeta com aquele tubinho de 40 milímetros e também o extravasor. Bom, aqui eu estou considerando que é possível, dentro dos nossos limites de cotas, com uma altura de até 2,5 metros. E aí, o volume do reservatório é a área da base vezes a altura. Se eu já defini a altura e eu sei qual é o volume, a minha área de base sai direto. Então, a razão entre o volume e a altura, 3,15, mais ou menos, metros quadrados. Se eu pensar num reservatório quadrado, né, de base quadrada, eu teria ali que o lado é a raiz de 3,148, vai dar 1,77 de lado, ou seja, um reservatório de 1,80 m por 1,80 m por 2,5 de altura, resolveria aqui o meu problema dessa chuva que eu quero deter. Muito bem. Alternativas aqui. Eu posso querer usar um reservatório de fibra, um reservatório vendido já no mercado, em vez de querer construir um in loco. Bom, se é esse o caso, eu não vou ter provavelmente uma área em planta constante. Então, eu vou precisar fazer um cálculo um pouquinho mais sofisticado, considerando que a minha carga sobre o meu bocal de saída, que vai gerar essa vazão, né, ela varia em função do nível do reservatório, porque a minha área em planta, se vocês pensarem nos reservatórios normais, geralmente ela aumenta um pouquinho com a altura de água dentro do reservatório. Isso complica um pouquinho mais os cálculos, mas a gente consegue resolver isso facilmente com o Excel. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês um exemplozinho desse caso aqui, montado no Excel, e mostrar como que a gente poderia alterar caso a área de planta não fosse constante ao longo da altura do reservatório. Então aqui a gente tem uma planilhinha que eu montei, vou disponibilizar para vocês, resolvendo exatamente o nosso exercício, mas não de forma aproximada com aquela média, mas de forma contínua no tempo, e vocês vão ver que vai dar exatamente 2,5 metros de altura. Então o que eu tenho aqui? O tempo varrendo aí de 0 a 3.000 segundos, a altura
do nível d'água dentro do reservatório. Nesse caso, é função do volume detido no reservatório e da área em planta. Mas eu posso fazer essa área em planta ser uma função da altura também, então é aqui que está o segredo quando o reservatório não tem uma área em planta constante. Em vez de eu jogar uma constante aqui, que seria o B1, né, que está aqui, eu vou colocar aqui no denominador uma função que depende da própria altura. Ah, mas eu não tenho altura ainda. Tudo bem, a gente usa o solver, coloca uma coluna aqui com a altura estimada, o chute inicial, e a gente pega a altura anterior ou algo muito próximo. Soma os erros e usa o solver e resolve isso de uma maneira muito simples. Eu posso até melhorar essa planilha antes de disponibilizar para vocês, se for o caso. E aqui a gente tem então a vazão de saída e o volume retido no reservatório. Bom, então como é que fica o cálculo? Em T igual a zero, a chuva começou a entrar agora, não tenho nenhuma vazão de saída e o meu volume, ele vai ser aqui o meu delta de volume entre 0 e 2, eu estou antecipando aí, então é a média do volume armazenado entre o instante 0 e 2 segundos. Está aqui. E aí eu passo então para o ponto seguinte, onde eu já tenho um volume no meu reservatório, consigo determinar qual é a altura da carga por já ter algum volume, e aí já consigo determinar minha vazão de saída pela mesma equação de Torricelli para bocais, considerando essa altura no reservatório que foi determinada por esse volume. E aí, bom, aí eu vou continuar aqui. Então eu tenho, entrou mais água, porque a minha vazão de entrada é constante, e saiu um pouco de água, faço aquela relação, vejo qual é o volume que eu obtive naquele intervalo de tempo, somo com o volume anterior. Cheguei aqui, com esse novo volume, calculo a nova carga no reservatório, com essa carga, calculo qual é a nova vazão de saída, e com essa nova vazão de saída e a vazão de entrada, calculo qual é o novo volume no reservatório no final desse intervalo de tempo. E vou fazendo isso até a água do reservatório acabar. Percebam aqui ó, que quando eu chego em 600 segundos, que é a duração da chuva, a partir daqui eu tenho que mexer no cálculo e a água que entra passa a ser zero, porque a chuva acabou. Então, a partir desse momento, só sai água, não entra mais água. Então, vocês percebem que o volume no reservatório começa, então, a se reduzir novamente até zerar lá perto de 3.000 segundos, como mostra esse gráfico, onde eu tirei a altura no reservatório em função do tempo. Então percebam que deu exatamente 2,5 metros, que é o cálculo que a gente fez lá, simplificando metade da altura. O pico desse nível d'água no reservatório é exatamente nos 600 segundos, quando a chuva se encerra, e a partir daí eu tenho água no reservatório, mas não entra mais água, então só sai água no reservatório pelo aquele tubinho de 40 milímetros, e esse é o resultado do esvaziamento do reservatório, leva aproximadamente 3.000 segundos para que ele se esvazie, ou 2.400 segundos, se eu considerar que nos primeiros 600 segundos ele só encheu. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, eu considero que vocês são plenamente capazes de dimensionar sistemas de drenagem ou sistemas de detenção, como esse último que a gente viu, para qualquer situação aí que se apresente num projeto que vocês tenham na vida profissional de vocês. Então eu encerro esse módulo e este é o último módulo dessa disciplina, então espero que vocês tenham gostado bastante aí do conteúdo. Nos vemos em uma próxima disciplina, quem sabe. Um abraço. Tchau, tchau!